Então vamos lá, queria que você compartilhasse algum caso que você atendeu que tenha gerado um bom resultado para a gente explorar. Eu vou fazer perguntas aqui nessa conversa para a gente ir esmiuçando e gerando esse aprendizado também para quem está assistindo. Tá bom. Eu estou com o nicho de performance, eu estou me especializando realmente em performance esportiva, só que quando as pessoas digitam no Google, que eu coloquei lá no Google a performance esportiva, mas a pessoa digita performance e cai no meu site. Então, eu tenho recebido também clientes que estão buscando performance, mas não necessariamente no esporte, mas estão buscando na vida, no trabalho, principalmente, né? Então, o caso que eu quero trazer é de uma pessoa que chegou buscando esse tipo de performance no trabalho, principalmente, né? Um empreendedor que tem uma empresa, que tem funcionários e que ele trouxe isso como aspiração que ele estava desejando, mas também uma queixa dele com uma ira, tipo assim, episódios que aconteciam de perder um controle e de ir para uma ira, para uma explosão assim de ira, né? Então foram essas duas questões que ele trouxe. Uhum. E aí eu senti que ele é uma pessoa assim que responde muito rápido, porque como ele quer focar os resultados dele na empresa, ele aplica muito rápido. Aquilo que a gente trabalha na terapia, ele já leva para o dia a dia dele imediatamente. Então, por exemplo, na primeira sessão que a gente trabalhou, a gente já conseguiu chegar numa cena bem antiga, numa cena bem de infância, com o pai. Ele já teve assim uma catarse, né, bem intensa, assim, liberou bastante coisa. E aí, quando foi já na segunda sessão, ele trouxe a situação que ele estava vivendo dentro da empresa, e ele tinha uma certa procrastinação de demitir uma pessoa que não estava performando como ele queria. E é interessante que eu tenho sentido nas pessoas que buscam por performance, que já são pessoas de performance. E às vezes eles têm justamente um nível assim muito alto, não só de exigência consigo próprios, mas com as pessoas, né? E essas explosões de ira dele vinha disso muitas vezes, de uma dificuldade de aceitar que as outras pessoas não performavam tão bem quanto ele, né? E aí ele vinha com um certo discurso de crenças e de justificativas por qual ele não demitia essa pessoa que ele estava achando que precisava demitir. E aí a gente trabalhou isso na segunda sessão e ele saiu assim com outra visão, assim. Ele viu que muita coisa que ele estava pensando, que ele estava justificando para não fazer aquilo, às vezes medo de consequências que ele tinha, aquilo limpou assim de um jeito que eu fiquei realmente impressionada, porque na terceira sessão ele já chegou dizendo que ele demitiu a pessoa naquele mesmo dia da terapia e mudou assim 360 graus, assim, porque aí ele entrou muito mais no operacional da empresa, ele fez várias mudanças, mudou de sede o escritório, fez muita mudança mesmo, assim, Vamos, lá dentro. vamos lá, deixa eu entender melhor então esse caso, tá? É uma pessoa então que já tem sucesso profissional, o caso dele não era uma pessoa que estava passando por dificuldades, ou ele tinha alguma dificuldade, ele tinha alguma dor latente, ou só não estava crescendo como ele gostaria? Só não estava crescendo como ele gostaria. Mas já estava bem sucedido, não estava numa situação difícil, né? Sim, sim. Nessa primeira sessão que você descobriu uma questão lá, na infância com o pai, o que que você pode explorar um pouco melhor? O que que você encontrou? Que trabalho foi esse que surgiu? Que cena foi essa que você limpou junto com ele? Eu gostaria de dizer assim que logo na primeira sessão a gente falou sobre pai, mãe, né? E, e ficou claro que entre pai e mãe, a pessoa que era assim mais exigente no sentido de performar era a mãe, né? Mas que o pai não, o pai era uma pessoa mais tranquila, mais de boa. E assim, nessa resolução que ele trazia dessa ira, eu tentei direcionar ele para a gente trabalhar alguma questão com a mãe, mas ele sutilmente desviava e a gente no começo, né, do pacote, a gente trabalhou muito mais cenas do pai. A mãe só foi aparecer mais depois. Mas assim, essa questão foi um medo que ele tinha do pai falecer, porque o pai era bem mais velho, né? O pai dele, em relação às outras crianças, quando ele era criança,
As outras crianças eram tinham pais mais jovens, e o pai dele foi um pai mais tardio, assim, digamos assim, né? E aí teve uma cena, assim, muito forte que ele teve que o pai dele foi diagnosticado com uma doença, ele tinha um medo muito grande quando ele era criança de que o pai morresse. E a gente trabalhou essa questão desse medo e foi uma coisa muito, muito profunda para ele. Foi uma liberação bem grande, assim. Isso tinha a ver com a questão da fúria, desses acessos de fúria que ele tinha, ou você acha que não tinha tanto a ver, isso veio depois com a mãe? Então, porque assim, eu acho que tem mais a ver com a mãe, mas assim, o que aconteceu? Na segunda sessão que a gente trabalhou uma questão do presente que estava acontecendo, a gente não foi no passado, mas ele já tomou ação, ele já foi lá na empresa, já demitiu essa pessoa, já fez muitas transformações dentro da empresa. E aí ele vinha com um discurso que ele acreditava que o fato dele ter demitido aquela pessoa já tinha resolvido a ira dele. Ele acreditou nisso, ele acreditou que todo o problema da ira dele tinha a ver com aquela pessoa. Só que aí Ele achava que o problema não estava no passado dele, achava que era uma coisa ali pontual na vida do presente. Exatamente. Só que aí, porque aí ele ficou se sentindo bem depois dessa demissão que ele fez, depois dessa reestruturação que ele fez na empresa. E aí a gente ficou trabalhando essas questões dele mais atuais, assim, voltando no passado, mas mais trazendo cenas do pai, né? E aí aconteceu um outro episódio. Quando a gente já estava chegando no fim do pacote, eu acho que foi até na última sessão, porque depois a gente já está no segundo pacote, né? Mas quando chegou lá no fim, aconteceu de novo um episódio dessa ira. E não Como é que era essa ira? Como é que era isso? a Me conta um exemplo explosão, assim. assim, de ficar, por exemplo, uma pessoa faz alguma coisa que ele julga incorreto, que ele julga que a pessoa não a pessoa estava com preguiça, ou a pessoa. Então ele explode com a pessoa, né? Ela Assim, cometeu algum erro no trabalho, fez alguma coisa que não deveria fazer, ou não fez algo que ele achava que deveria ser feito de um certo jeito? geralmente, na verdade, geralmente isso acontecia quando já tinha um histórico com aquela pessoa que ele estava, vamos supor, guardando alguma coisa, né? Alguma coisa que ele sentia, alguma irritação, ele, em vez de falar na hora, aquilo ia um pouco que acumulando. E aí, quando E chegava um sempre e sempre na empresa, sempre em questões da empresa. sempre em questões da empresa. E aí, o que a gente viu? Aí, finalmente, a gente chegou realmente numa cena com a mãe, porque o que eu percebo? Eu percebo que ele tem realmente muita apreciação, né, pelos pais, assim, muita honra. Então, assim, muitas pessoas eu sinto isso também, que às vezes quando eu quero levar a pessoa para um lugar da infância, a pessoa fica como se ela tivesse um receio de falar mal do pai ou da mãe, porque ela tem muita admiração, muita honra, muito amor pelo pai e pela mãe. Mas aí a gente começou a entrar numas cenas, porque realmente ele já tinha me dito que a mãe era brava, né? Ele fala assim, a mãe era brava, a mãe batia, a mãe... E aí a gente chegou em cenas que ele se sentiu humilhado, né? Ele sentiu uma humilhação, e aí foi realmente muito, muito forte, foi muito profundo. E aí ele começou a entrar num lugar de autoconhecimento mesmo, assim, né? Junto com aquele trabalho que a gente faz dos 5 pilares, né? Da abordagem múltipla, que eu gosto sempre de trazer também algum material para ele estudar, para criar novas habilidades. Então, eu ia passando também uns materiais para ele sobre o efeito sombra, sobre as sombras, sobre aquilo que está lá no fundo, que de vez em quando emerge sem a pessoa. Então, ele foi entrando num lugar de um autoconhecimento bem profundo, né? E ele começou a falar para mim que pessoas que conheciam ele há muitos anos começaram a notar que ele estava diferente, começaram a notar que as atitudes dele estavam diferentes. Volta um pouquinho para essa questão o que foi esse evento de humilhação que você encontrou com ele? O que é que tinha acontecido? Qual foi a situação que surgiu? A cena Sim. A cena foi uma cena que a mãe. Porque, assim, ele sempre falava que a mãe era brava, que a mãe batia, que a mãe não aceitava. Mas essa cena específica foi uma hora que ele tinha feito alguma coisa
que na hora que a mãe chegou para brigar com ele nem estava sabendo o que que era, mas ela chegou muito brava para brigar com ele, ele tinha acabado de sair do banho, ele estava no banheiro saindo do banho. Então ela começou a bater nele, ele pelado, colocou ele num canto do quarto, de joelhos, e deixou ele lá, de castigo pelado, olhando para a parede. E ele achou isso ele se sentiu muito humilhado, né? E Você foi tinha bem delicado. que idade mais ou menos ele tinha nessa 11 situação? anos. 11 11 anos. anos. E aí foi bem delicado para conseguir chegar com ele, né, nessa cena e investigar quais eram os sentimentos, quais eram as palavras que ele vinha trazendo. E aí E foi. era delicado porque ele não queria falar sobre esse assunto, é isso? Ele tinha receio de falar sobre o que tinha acontecido, pelo sentimento que ele tinha com relação à mãe, por causa da raiva que ele sentia, que ele não queria entrar em contato. Por que era É difícil para ele entrar em contato, né, com essa cena? assim, se eu abordasse diretamente, às vezes ele fugia sutilmente. Eu fui puxando o fio para chegar nessa cena através das palavras que ele trazia, né? Ele falou assim, nesse dia foi humilhante. Então, quando ele falou foi humilhante, eu falei, o que que foi humilhante? Aí ele contou a cena, né? Então, quando eu digo que era difícil, porque às vezes eu queria levar ele para esse lugar de que ele apanhava da mãe quando era criança, mas ele, assim, como se ele resistisse, né? Mas nesse dia não, mas aí ele contou com todos os detalhes a cena, falou, e às vezes tinha também uma certa dificuldade de trazer qual era o sentimento, né? Que essa cena causou nele. Mas aí a gente foi aos poucos, e aí ele foi trazendo, e as emoções foram vindo. Na primeira rodada era só humilhante, mas aí nas outras rodadas foi vindo a tristeza, foi vindo outras emoções, e aí a gente foi fazendo um trabalho de limpeza bem profundo.